Lições da Bíblia, com o pastor Estina. Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre que vai até o final do mês de junho, estamos estudando alusões, imagens e símbolos. Como estudar a profecia bíblica? O assunto desta semana é As Nações, parte 2. E o tema para hoje, Daniel 2. Daniel capítulo 2 é uma demonstração vívida de que Deus é o autor da história. O texto diz assim: Tu, ó rei, estavas vendo e eis aqui uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras do estio, e o vento os levou. E deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Está em Daniel capítulo 2, são os versos 31 a 35. Cada reino que sucumbe mostra os resultados da degradação. Desde a entrada do pecado no planeta, somos obrigados a conviver com uma lei chamada entropia, que é a lei da decrepitude das coisas. Nada melhora, porque tudo está sujeito a esta lei. Olha para o ser humano, por exemplo. O bebê nasce lindo, cresce, se torna jovem, depois adulto, depois idoso. A lei começa a pesar e, finalmente, a morte. Assim acontece com as consecuções humanas. Um dia, quando menos se espera, as esperanças das conquistas se vão. No fim do século XIX, muitas pessoas estavam exaltando uma nova confiança no progresso humano. A Exposição de Paris de 1900, por exemplo, foi uma notável demonstração de otimismo sobre o futuro. Acreditava-se que, com todos os avanços tecnológicos e científicos, muitos dos piores problemas da humanidade chegariam ao fim. Quando a humanidade entrou no século XX, entre muitos pensadores havia o grande otimismo de que os ideais do iluminismo, como o poder da razão e a capacidade humana de se aperfeiçoar continuamente, inaugurariam uma nova era. No entanto, a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, destruiu esses sonhos. E no fim do século XX, mais de 20 milhões de pessoas haviam morrido em guerras. Avançamos em tecnologia, mas não no sentido moral. Martin Luther King Jr. disse: Temos mísseis teleguiados, mas pessoas desnorteadas. Isso é assustador. Muitos estudiosos das profecias observam que os metais de Daniel 2 vão do mais valioso para o menos valioso: ouro, prata, bronze, ferro e, por último, parte de ferro e parte de barro. Charles Darwin, Karl Marx e outros pensadores do século XIX tentaram nos convencer de que a humanidade está de alguma forma progredindo, evoluindo em termos biológicos e sociais.
Ainda que a existência humana tenha melhorado em alguns aspectos, quando tentamos vislumbrar o futuro do mundo, observando como ele é governado, é muito difícil de ter uma visão otimista de paz, segurança e prosperidade. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus.